Irmãos, o que está acontecendo aqui? Ele tem uma confissão de fé, ele diz, eu pequei, ele confessa o seu pecado. E ele tem uma atitude que parece arrependimento, ou seja, se o Senhor quiser, eu dou meia volta e volto. Só que isso daqui, irmãos, é um falso arrependimento. Qual que é a pegadinha aqui? Qual que é o jogo de palavras aqui no texto? Presta bem atenção no que aconteceu. Balaão, primeiro, ele consulta a Deus, Deus fala, não vai. Os mensageiros voltam para Balaque, depois Balaque manda mais mensageiro, mais dinheiro, e aí Balaão ele vai consultar a Deus pela segunda vez. Deus já não tinha falado para ele não ir? Por que ele queria consultar a Deus de novo? Isso é muito prático para nós. Se você confessa só a Escritura, e Deus fala, não faça, você diz, ok, passa um tempo, você diz, será que mesmo eu não posso fazer isso? Será que mesmo eu não posso fazer essa mentirinha, olhar essa coisa de prostituição na internet? Será que eu não posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? Isso já é o seu coração se desviando. Isso já é você dando ouvido à voz da serpente e à voz do seu coração enganoso. Porque você já tem claro aqui na Bíblia o que Deus tem para te falar. E você diz, ok, mas assim, será que não dá para dar um jeitinho? E aí Deus deixa Balaão ir. E esse deixar é um deixar de teste para o próprio Balaão. Igual a gente está vendo aqui com Moisés, Deus fala, eu vou destruir o povo para testar o coração de Moisés. E Moisés fala, não, Senhor, eu vou interceder pelo povo, não destrua eles. Deus está testando o coração das pessoas aqui. E quando ele fala, Balaão, pode ir? Na verdade, se Balaão fosse um servo de Deus de verdade, ele diria, não, eu não vou. O Senhor já disse para eu não ir, eu não vou. Mas o que está no coração de Balaão para o anjo se opor a ele? Mesmo Deus deixando ele ir para testar o coração dele, ele foi. O que causou no anjo essa oposição a ele? Pedro e Judas vão nos mostrar o coração de Balaão. Abram comigo em duas passagens. Abram comigo em 2 Pedro, lá no fim do Novo Testamento, segunda carta de Pedro, antes das cartas de João, ali no final do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2, é um capítulo que está tratando dos falsos mestres na igreja. Ele vai usar Balaão como exemplo. 2 Pedro 2, 15 ao 16, diz assim, eles se desviaram, eles quem? Os falsos mestres dentro da igreja, eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o que? O caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão, um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O que estava no coração de Balaão naquele episódio? Amor pelo prêmio da injustiça. Que prêmio da injustiça é esse? O dinheiro que Balaque havia falado para ele que ia dar. Abram comigo em Judas. É o penúltimo livro do Novo Testamento. Virem as 3 cartas de João. Antes de Apocalipse tem um livrinho aí, uma cartinha aí chamada Judas. Ela só tem um capítulo, portanto, o capítulo 1, verso 11. Também falando dos falsos mestres. Judas, verso 11, diz assim, ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa de lucro, se lançaram ao erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Ou seja, o erro de Balaão é o lucro. O que está no coração de Balaão é o seguinte, eu vou falar só o que é a palavra de Deus, mas Balaão tinha talvez uma convicção de que Deus iria mandar ele amaldiçoar esse povinho aí que está perambulando no deserto. Então ele fala, eu vou falar a palavra de Deus, eu só vou amaldiçoar se Deus mandar amaldiçoar Israel. Mas no fundo ele sabia que Deus ia mandar amaldiçoar Israel. E quando Deus fala, não vai amaldiçoar, você vai abençoar, ele se vê ali numa saia justa e ele fazer o quê? Obedece. Mas o coração de Balaão está completamente tomado e centralizado no dinheiro que Balaque ofereceu para ele amaldiçoar Israel. O coração de Balaão se desnuda para nós aqui. E vocês percebem o falso arrependimento que nós podemos nos cometer aqui? Balaão falou assim, eu pequei, se o Senhor quiser eu volto. O coração dele diz,
mas eu quero ir lá ganhar meu dinheiro de Balaque. A palavra de Balaão diz: o Senhor é meu Deus, eu só vou falar o que o Senhor mandar. Mas o coração dele diz: mas eu quero que o Senhor mande amaldiçoar Israel para que eu tenha o lucro de Balaque. Ou seja, segundo os Coríntios 7:10, Paulo vai dizer o seguinte: existe um arrependimento que é de acordo com o mundo, e existe um arrependimento que é de acordo com Deus. Paulo vai dizer assim, que a tristeza gerada por um arrependimento que vem de Deus, gera frutos, gera vida, gera um arrependimento genuíno, uma transformação de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração. Mas a tristeza que vem pelo arrependimento causado pelo mundo, produz apenas remorso, produz apenas uma tristeza momentânea, que não gera transformação de vida. Então a terceira característica de Balaão e de todo falso cristão é um falso, superficial arrependimento, que é apenas um remorso, que é o arrependimento de Judas. Judas Iscariotes traiu Jesus, se arrepende, devolve as 30 moedas de prata, joga as 30 moedas para lá, e com uma tristeza profunda se enforca. Mas isso não é arrependimento, isso é apenas remorso, isso é apenas: eu tive um prejuízo muito grande, eu estou realmente triste porque eu tive a consequência do pecado. Mas eu não mudei a minha mentalidade sobre o pecado.